Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa terça-feira, terça que antecede a quarta, dia de Vasco da Gama e São Paulo. E é claro, aqui nesse Boa Noite Gigante, iremos trazer aí a você, torcedor vascaíno, informações importantes sobre esse jogo, além, é claro, de trazer muitas outras novidades, até porque, meu amigo, foi uma terça-feira bastante agitada na nossa colina histórica, inclusive bem agitada se comparado com esses últimos dias no nosso Vasco da Gama. Temos informações aqui a trazer sobre a SAF do Vasco, vamos falar sobre Leila Pereira e agora uma nova polêmica envolvendo o avião da Leila. Para quem achava, né, até porque a gente trouxe essa notícia recente de que a Leila Pereira emprestou o avião para o Vasco da Gama uma vez, meu amigo, só no mês de julho. A Leila Pereira emprestou o avião para o Vasco não apenas uma, como 3 vezes, Quando eu falo que tem coisa aí, tem gente que ainda não acredita. Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Tem muita informação, tem muita novidade. Boa noite, gigante, que chega aí, ó, com o pé na tua porta, Vascão. Mas é claro, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo, olha, aqui embaixo, tá vendo essa palavrinha inscreva-se? Clica nela. Cara, é rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Então, venha fazer parte aí da nossa família, se inscreva no nosso canal. Além disso, é claro, curta esse vídeo que é de suma importância para o compartilhamento e o crescimento do nosso trabalho. E também, é claro, meu amigo, não esqueça, ative o sininho de notificação e deixe aí nos comentários. Essa parceria, Crefisa e Vasco, olhando para uma SAF, é boa ou ruim? Coloque aí a sua opinião. Vambora então, Vascão, porém, sem muita enrolação, falar, claro, logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, falando sobre algo que rolou nessa tarde, tá? De terça-feira, antes de entrarmos aí no assunto sobre o futebol profissional do Vasco, falar sobre o futebol de base. No sábado tivemos uma baita notícia, né? Que o Sub-20 do Vasco da Gama entrou em campo contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca e venceu, né? O Flamengo em São Januário, conseguindo conquistar o título do Campeonato Carioca, o agregado 3-1, uma base, a gente comentou no sábado, no domingo, uma base que me deixa com muita expectativa e muita esperança. E hoje, novamente, a base do Vasco entrou em campo, porém contra a equipe do Vitória, e não pelo Sub-20, mas sim pelo Sub-23. Recentemente, aí nesses últimos dias, começou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que é exatamente essa categoria do Sub-23. Apenas 8 equipes estão disputando nesse momento o Sub-23 do Brasileirão. No caso, Vasco, Sport, Fortaleza, Atlético Mineiro, CRB, Fluminense, Vitória e Botafogo. E o Vasco até o momento não conseguiu conquistar nenhuma vitória, tá? São 3 jogos, 2 derrotas e um empate. É o primeiro ano desse projeto de aspirante do Vasco da Gama, algo inclusive muito legal, feito nessa gestão do Pedrinho. O Vasco ainda não tem um elenco, né? O Vasco utiliza de peças do Sub-20, por exemplo, no jogo de hoje, a gente vem entrando em campo o Felipe Gabriel, que foi titular no sábado contra a equipe do Flamengo pelo Sub-20. A gente viu o Luiz Gustavo, que também foi titular nesse último sábado. A gente viu o Léo Jacó, que marcou inclusive o gol da vitória. A gente viu, além disso, o Lucas Zucarello, Raí, Paulinho, jogadores aí destaques, tá, do Sub-20 no banco de reservas também. Então, assim, o Vasco ele não tem um elenco muito formado, não à toa. O técnico do Sub-20 é o mesmo técnico do Sub-23. É o Vasco tentando do jeito que pode aproveitar os talentos, aproveitar os grandes nomes que tem na base e automaticamente abrindo o Sub-23, talvez o jogador não possa desenvolver o futebol até os 20, mas tem ainda um espaço de mais 3 anos para que ele consiga mostrar talento e ser aproveitado no futuro pelo profissional. Então, o Vasco, infelizmente, hoje perdeu para a equipe do Vitória no Barradão pelo placar de 4-3, mais uma derrota, tá? Porém, é importante olhar para esse Sub-23 com cuidado. Os gols do Vasco foram marcados por Vitão, Léo Jacó, que marcou o gol também nesse último sábado, e o garoto Raí, bom de bola também, esse cria. E falando aqui ainda em cria, hoje o Vasco ele divulgou através de suas redes sociais essa imagem aí, ó, que está aparecendo a vocês
uma imagem do garoto Lincoln. Lincoln, zagueiro, titular, capitão, né? É faixa do Sub-20 do Vasco da Gama. Infelizmente, nesse último sábado, pelo Campeonato Carioca, o Lincoln ele não pôde estar à disposição do técnico Ramon Lima para a final, porque estava servindo a seleção brasileira. E hoje aí, num amistoso, num jogo treino, que aconteceu entre a seleção brasileira Sub-20 contra o Nova Iguaçu, o Lincoln esteve aí presente, tá? Lincoln jogou, o Lincoln é um jogador que hoje é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro e é bom o torcedor vascaíno ficar de olho aí nesse moleque que sempre se destacou na base e a expectativa é que se destaque também no profissional. Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários se você conhece o garoto Lincoln. Inclusive, falando em garoto, falando em moleque, falando em futuro, em promessa, a gente não pode esquecer de um dos nomes aí que, diante de críticas, diante de dúvidas, receios, ainda é a maior promessa da base do Vasco. Quem eu tô falando? Ryan. Ryan, meu amigo, é sim a maior promessa da base Cruz Maltina. Esse nome aí, que tá no Vasco da Gama desde jovem, desde novo, ainda não estourou, né? A gente espera o Ryan estourando, se destacando, brilhando, chamando para ser a responsa. Ainda não conseguiu virar, de fato, essa chave, mas a gente espera que um dia isso aconteça. Porém, meu amigo, se o vascaíno ainda tem dúvidas quanto ao Ryan, o mundo, tá? E é o mundo mesmo. Ele olha com o Ryan com muito cuidado. Por que eu digo isso? Porque ontem a gente teve uma informação que o Anderlecht, clube belga, que chegou já a observar o Ryan recente nessa última janela de transferência, ainda tá de olho no Ryan. A informação é que o Ryan ainda tá aí nesse radar, né, do Anderlecht. O Vasco ele não passa por uma situação financeira confortável. A gente trouxe a vocês a informação, por exemplo, na parte da tarde, que o Pedrinho até o momento já gastou 110 milhões de reais apenas com jogadores comprados e salários que foram pagos. E a expectativa é que esse valor ainda aumente consideravelmente até o final do ano. O Pedrinho ainda tenha gastos que ultrapassem a casa dos 30 milhões de reais, o que faz com que automaticamente o Pedrinho esteja financeiramente muito apertado, olhando para o lado do Vasco, tendo que adiantar receitas para conseguir manter o Vasco da Gama numa saúde financeira em dia. E automaticamente, meu amigo, olhando para o próximo ano, se o Vasco não for vendido, e mesmo se for, o Vasco ele vai precisar vender atletas. E o Ryan é um desses nomes que internamente o Vasco vê como uma das grandes fichas. O Vasco aposta em suas fichas em uma venda assim estourada do garoto Ryan. Uma venda que aconteça para solucionar todos os problemas financeiros do Vasco. Em agosto de 2024, os belgas vieram aqui ao Rio de Janeiro e ofereceram 10 milhões de euros pelo Ryan, algo em torno aí de 60 milhões, 61 milhões de reais por apenas 80% dos direitos econômicos do atleta. Sendo que, porém, 6 milhões, ou seja, 36 milhões de reais iriam ser de imediato e mais 24 milhões variável por produtividade. Então, assim, é algo muito arriscado. Porque ao mesmo tempo que o Ryan ele pode render, ele pode também não render. Ao mesmo tempo que o Ryan ele pode dar ao cofre do Vasco 60 milhões, ele chegando na Bélgica, não se adaptando, pode dar aos cofres do Vasco apenas 36. Então o Vasco ele travou, o modelo de negócio não agradou ao Vasco, o Vasco ele de fato recusou a proposta e entendeu que poderá receber propostas melhores pelo Ryan. Propostas aí como, por exemplo, do mercado espanhol, do mercado inglês, do mercado francês, do mercado italiano. E nesse momento a informação que temos é que o Ryan não recebeu mais nenhuma proposta, a não ser aquela, né, do Botafogo, que não foi uma proposta em si. Do Botafogo não, né, do Lyon, pelo John Textor, né? E não foi uma proposta. Por quê? Porque a informação que temos é que o Vasco ele olhou para o Adrielson, o zagueiro que estava no Lyon e agora está no Botafogo. O Vasco foi até o John Textor para negociar o Adrielson, mas nesse momento o Lyon, né, em nome do John Textor, é claro, ele falou assim, ó, já que vocês querem o Adrielson, a gente quer o Ryan. Bora fazer essa troca? A gente dá uma compensação financeira e vocês levam o Adrielson e a gente pincela o Ryan. O Vasco, é claro, negou, não avançou, porque assim, o Vasco olha com muito cuidado pro garoto. E aí hoje, meu amigo, a gente teve uma informação que veio, tá, lá de fora, do jornalista Nicolas Girard. Essa é a palavra, esse é o nome do rapaz, Nicolas Girard, que é um jornalista aí bastante renomado no mundo. É um jornalista italiano que tem nas suas redes sociais aí somadas as redes que ele tem. Meu amigo, mais de 500 mil seguidores. É um cara assim de muita experiência, de muito gabarito, de muita confiança. E esse jornalista italiano, que é um dos principais setoristas aí do futebol do seu país,
ele trouxe hoje, tá? Através das redes sociais, a seguinte informação, olha só. Abre aspas para ele. A Fiorentina abriu conversas com o Vasco e está interessada na contratação do atacante Ryan, de 18 anos. O Nicolò, ele confirma que as negociações estão abertas pela compra do Ryan. Com relação a valores, não temos ainda informações. O certo é, há um grande interesse e a expectativa é que, caso a venda não venha a ser arranjada agora, a Fiorentina venha com força máxima nessa próxima janela de transferências que será aberta agora no mês de janeiro. Para quem não sabe, Ryan é um atleta de 18 anos de idade, que tem 30 jogos pelo profissional do Vasco, tem 3 gols marcados e 1 assistência. Jogador com passagens por todas as seleções de base, sub-15, sub-17, sub-20, e um atleta que tem uma multa rescisória de 493 milhões de reais. Lucas, a Fiorentina vai pagar isso? É claro que não. Claro que não. Mas, olhando para uma proposta que o Vasco rejeitou recentemente, de 60 milhões, para a Fiorentina vir aqui ao Rio de Janeiro e tirar o Ryan do Vasco, vai ter que pagar um alto valor pelo atleta. E cabe ao Vasco, essa atual diretoria do Pedrinho, saber negociar esse nome. Deixa aí, é claro, meu amigo, a sua informação aí nos comentários sobre você acha, né, que vale a pena uma venda do Ryan. Certo é, o futebol europeu está de olho, o futebol europeu está sim interessado pela contratação do Ryan e dessa vez foi a Fiorentina que chegou aí tentando a contratação do cria da base Cruz Maltina. Vale a pena vender ou não vale? Deixa aí, meu amigo. E para fechar aqui, né, esse Boa Noite Gigante, falar sobre essa situação envolvendo a doutora Leila Pereira, né? Doutora, assim, de um jeito brincalhão de falar. Hoje, o Vasco ele enfrenta um grande problema, ainda, infelizmente, com o grupo norte-americano aí por trás dos panos, né? A gente traz aqui recentemente a vocês que hoje no Tribunal de Nova York tá rolando, né, um grande julgamento envolvendo a ICAP, Lender Hall Capital Partners, a própria 777. E essa briga, ela vem acontecendo por quê? Porque hoje as ações que eram da 777, elas estão sob o controle da ICAP. E por que elas estão sob o controle da ICAP? Porque a ICAP, ela era uma seguradora que emprestava dinheiro para a 777. E com todos esses empréstimos, a 777 ficou devendo 10 bilhões e 800 milhões de reais para a ICAP. Então, assim, é a mesma coisa que o seguinte. Eu chego para você e falo, qual é, o Marcos, João, me empresta aí 10 mil reais, irmão. Aí tu me empresta uma vez. Aí eu te falo, pô, me empresta mais 10. Aí tu me empresta mais 10. Eu falo, pô, me empresta mais 20. Aí tu me emprestou todo. Eu já tô com 40 mil reais seu. E aí, meu amigo, eu não tenho mais dinheiro. Você chega pra mim e fala, e aí, Lucas, cadê a minha grana? Eu falo, Marcos, agora não tenho, mano. Tô duro, tô fraco. Aí sabe o que eu faço? Eu chego depois do Marcos no Gabriel. Eu falo, qual é, Gabriel? Me empresta 10 também, irmão, tô fraco. Me empresta mais 10. Aí eu fico com uma dívida de 40 mil com o Marcos e 20 mil reais com o Gabriel. E aí o que acontece? Tem um momento que eu não tenho mais dinheiro. Tem um momento que a minha grana acaba de vez. Até esses empréstimos que eu tinha, já era, esgotou tudo. Mas eu tenho um apartamento. Eu tenho um apartamento aqui em Copacabana, um bairro que é conhecido aí nacionalmente. Eu tenho um apartamento em Copa. E aí, meu amigo, com esse apartamento eu tenho os móveis. Tenho ali uma geladeira, eu tenho uma televisão, eu tenho um sofá. E aí é nesse momento que o Gabriel e o Marcos, um eu devo 40 e o outro que eu devo 20, fala assim, Lucas, brother, se tu não tem esse dinheiro pra me dar, eu quero a tua geladeira. Porque aí tu vai vender a tua geladeira, eu vou pegar essa geladeira pra mim, eu vou vender essa geladeira e vai recompensar. Mas eu também não quero só a geladeira não, eu quero teu sofá, quero tua cama, eu quero teu guarda-roupa, eu quero tudo que tu tem. Mas aí o Marcos, ele quer tudo isso. Mas eu também tô devendo pro Gabriel. Tá entendendo qual é a situação? E é exatamente isso que hoje está acontecendo com o Vasco. Porque o Vasco, ele era uma ação da ICAP. O Vasco era o meu sofá, vamos dizer assim. Mas aí o Vasco, 777, ele deve para a ICAP e deve para a Lender Hall Capital Partners. Assim como eu, vamos supor, eu devia para o Gabriel e eu devo para o Marcos. Só que eu devo para o Marcos 40 mil e para o Gabriel 20. Como vai ser dividida essa parada? Quem vai ficar com o quê?
É a mesma coisa que acontece hoje com as ações da 777. Porque a 777 devia para a ICAP 10 bilhões e 800 milhões. Mas devia para a Lender Capital Partners apenas 1 bilhão e 800 milhões de reais. E essa é a grande confusão. Ao mesmo ponto que eu devendo para Gabriel e para Marcos o meu sofá, ele vai ficar ali no meio do caminho, o Gabriel não sabe se vai levar o sofá, o Marcos sabe que vai levar o sofá, é a mesma coisa que acontece com a Lender Capital Partners e a ICAP. O Vasco ele está no meio desse tumulto todo. E a grande dúvida do mercado é quem vai levar esse Vasco? Ou quem vai levar esse sofá, dizendo assim, para trazer luz aqui, né, a ideia do que está acontecendo hoje. Acredito que é uma forma mais fácil de vocês conseguirem visualizar. E aí, meu amigo, no meio desse caminho, a informação é, olha que loucura. O Josimar, ele trouxe uma publicação recente, Josimar Futebol, que é um jornal norueguês muito bom, que fala assim, ó, o mistério do futebol da 777 e o fiasco do Vasco. Então é para vocês entenderem qual é a situação hoje do Vasco da Gama. Qual é o problema hoje que o Vasco se meteu. Mas, meu amigo, por incrível que pareça, tá? Mesmo diante de todo esse problemão, olha, eu acho que vai dar bom. Eu acho que a parada nos bastidores está esquentando. E por que eu acho isso? A gente recentemente trouxe uma entrevista da Leila Pereira, dada há 2 dias atrás, sendo questionada sobre a possibilidade de uma parceria entre Crefisa e qualquer outro clube do futebol brasileiro. E a Leila não mente. A Leila, ao ser questionada sobre isso, ela responde, olha só, a Crefisa, ela não vai patrocinar mais nenhum outro clube do Brasil. Ela mentiu? Talvez não. Porque patrocinar é diferente de comprar. Patrocinar é diferente de você ser proprietário. E olhando para José Roberto Lamaque e Leila Pereira, não é apenas a Crefisa a empresa que eles têm. José Roberto Lamaque é dono de outras 3 empresas além da Crefisa, como a Crefipar, como outros bancos, outras... Meu amigo, é muita empresa que esses dois aí têm. E por que eu tô falando isso a vocês? Porque a informação que nós temos é que o ponto final chegou, sim, entre esse casamento de Leila Pereira, Crefisa... Não Leila Pereira em si, né, mas Crefisa e Palmeiras. Não vai haver mais Crefisa estampada no uniforme do Clube Paulista. Para mim isso já é um indício de que tem algo acontecendo. É muito estranho, é muito, assim... Como eu posso trazer a palavra, né? É muita coincidência. O Vasco interessado. Aí a Crefisa se interessa pelo Vasco. Aí os conselheiros do Palmeiras gritam, no bom sentido, reclamando de uma aproximação entre Crefisa e Vasco. Aí a Crefisa se afasta do Vasco, entre aspas, né? José Roberto Lamaque, que é essa figura da Crefisa, se afasta do Vasco. Aí agora há pouco José Roberto Lamaque informa que não quer se reeleger como conselheiro do Palmeiras, quer ficar em off. E aí a Leila Pereira revela que é o ponto final também da Crefisa com o Palmeiras. Meu amigo, é muita coincidência. E aí, para trazer ainda mais, não luz, porém trazer ainda mais coincidência para a sua cabeça, a informação que tivemos nesse momento é que a Leila Pereira, ela emprestou o seu avião, o avião que é dela, e automaticamente o avião que os atletas do Palmeiras utilizam para fazer viagens em território nacional e internacional, 3 vezes para o Vasco da Gama. A Leila Pereira emprestou o avião 3 vezes para o Vasco realizar viagens indo para outros lugares do Brasil, olhando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Essas 3 viagens aconteceram exatamente no mesmo mês, no mês de julho. O avião da Placar Linhas Aéreas, que é a empresa de Leila Pereira, foi fornecido para que o Vasco fizesse as viagens para as partidas contra o Internacional, no dia 7 de julho no Beira-Rio, contra o Atlético Mineiro, no dia 21 de julho, e contra o Grêmio, no dia 28 de julho. A Coluna, jornal Coluna, a Leila Pereira confirmou a informação e ainda tentou dar uma ressabiada, tentou dar uma justificativa, afirmando que ela emprestou a sua aeronave para o Grêmio uma vez também e para ONGs que fizeram resgate de animais após a enchente do Rio Grande do Sul. Então, assim, meu amigo, me desculpe, tá? Mas eu posso ser sincero aqui com vocês? Eu não quero... A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras porque eu sei da influência que eu tenho nelas, com elas, né? Mas tem um ditado que diz assim, ó, para bom entendedor, meia palavra basta. A gente tá vendo muita coisa de José Roberto Lamaque, a gente tá vendo muita coisa de Crefisa. Eu não tô falando que vai acontecer algo, mas tá estranho, cara. Tá muito estranho. Você emprestar o teu avião 3 vezes no mesmo mês
3 vezes no mesmo mês para uma equipe que é considerada rival da equipe que você é presidente. Pô, gente, pelo amor de Deus, não é possível que aí não tem nada. Não é possível que aí não tem nada. A gente teve informação recente que o José Roberto Lamarca estava lá nos Estados Unidos negociando com a 777. Tem convicção, e aí eu falo, é um feeling, não é uma informação, é um feeling. Que eles só estão esperando a Leila ser reeleita, né, melhor dizendo, lá no Palmeiras, para anunciar aí uma parceria entre Vasco e Crefisa olhando para o ano que vem. Esse é o meu pensamento, esse é o meu feeling, né, melhor dizendo. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente, meu amigo, vai ficando por aqui, um vídeo longo, a gente, poxa, postou um pouquinho mais tarde hoje, de fato, já são quase 9h30 da noite, peço desculpa a todos vocês, porque a gente gosta de sempre postar em um horário bem legal, não foi, mas vamos que vamos, conto com você, conto com o seu like, conto com a sua divulgação, conto com a sua presença também amanhã aqui às 7. Fechado? Vamos que vamos, vascaíno, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.